Nós estamos acompanhando de modo muito divertido nesses últimos dias o isolamento e abandono total do Bolsonaro. Edir Macedo e Silas Malafaia já puxaram o carro. E agora o Hamilton Mourão aproveitou esse momento de baixa do Bolsonaro para se vingar, porque o Mourão admitiu a vitória do Lula. O Mourão, que foi tão humilhado pelo Bolsonaro, agora admite a derrota do Bolsonaro. É claro, uma vingança, mas o Mourão também tá de olho no espólio do Bolsonaro, então não caio nesse papinho ameno do Mourão. Mas você vai colocar nos comentários, quem mais falta para abandonar Bolsonaro? Você está gostando desse abandono de antigos aliados? Coloca nos comentários e deixa o like se você quer que o Bolsonaro seja preso e, claro, se inscreva no canal. O Mourão, pessoal, nesse momento ele deve estar curtindo horrores, porque ele foi considerado um traidor logo no início do governo Bolsonaro. Porque no começo do governo, Bolsonaro sempre tratava a imprensa de um modo muito grosseiro, mas o Mourão era mais afável, era mais bonachão, era mais simpático. E a imprensa, claro, gostava de entrevistar o Mourão porque era mais bem tratado e o Mourão adorava também os holofotes. Só que esse destaque que o Mourão estava tendo lá no início do governo Bolsonaro provocou certos ciúmes por parte dos filhos do Bolsonaro, mais especificamente o Carluccio. Lembram daquela entrevista lá em 2018, ainda em 2018, que o Carluccio falou que tinham aliados que queriam ver a derrota do pai? Ele aparentemente estava falando do Mourão. E até o impeachment protocolado pelo Marco Feliciano com a nuance do Bolsonaro foi feito contra o Mourão. Então a relação deles era péssima. Só que agora que o Bolsonaro perdeu, o Mourão ele pode se vingar e já está se vingando. Porque o Mourão ele falou que os apoiadores de Bolsonaro eles são chorões. Basicamente isso. Ele falou o seguinte, olha, nós topamos participar do jogo. Depois eu vou falar dessa fala com relação ao Lula, né? O que o Mourão tá querendo, que é uma fala completamente incabível a respeito do Lula. Mas ele falou assim, nós topamos participar do jogo e nós perdemos, não adianta ficar chorando. Ou seja, o Mourão admitiu a derrota, isso para uma entrevista para o Globo. Agora, o Mourão falar que ele perdeu? Onde e quando o Mourão perdeu? Mourão não perdeu absolutamente nada, porque o Mourão conseguiu a sua vaga como senador. Mourão venceu em 2022, quem perdeu foi o Bolsonaro. Então ele pode falar com a cara de pau imensa que foram derrotados, foram nada, porque Mourão tem mandato por mais 8 anos e Bolsonaro tem mandato só por próximos 2 meses. Então é claro que o Mourão está se vingando do Bolsonaro, obviamente, porque além de tudo isso, o Mourão ele já iniciou a transição. Porque horas após a derrota do Geraldo Alckmin, a derrota do Bolsonaro, o Mourão bateu um fio pro Alckmin, parabenizando a chapa pela vitória e se colocando totalmente à disposição, já que o Alckmin vai morar agora na casa do Mourão, que é na Grande do Torto. Então, olha, se você quiser vistoriar, você pode. Se você quiser comparecer à última reunião do Conselho da Amazônia, você também pode, porque eu estou aberto para você. Então, o Mourão já iniciou o processo. Admitiu a derrota do Bolsonaro, admitiu a vitória do Alckmin e do Lula, mostrando que, tudo bem que ele não fazia parte da chapa, ele mesmo disse, olha, eu não tenho nada a ver, eu não tenho que admitir absolutamente nada porque eu não faço parte da chapa, mas é o vice-presidente da República, o cargo importante, assumindo a derrota do atual presidente. E talvez o Mourão tenha feito isso porque logo no dia do domingo, quando o resultado da disputa foi confirmado, o Mourão foi de comboio até a casa do Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Eles moram até perto, são 500 metros, né, de distância de uma residência para outra. Só que quando o Mourão chegou lá, ele deu de cara no portão e o Bolsonaro não quis receber nenhum vice. Aí o que o Mourão fez? Virou as costas e foi embora. E aí ele deve ter calculado todo esse plano vingativo, até mesmo com ligação para o Geraldo Alckmin. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. E no caso do Mourão, foi comida num prato bem frio, porque enquanto Mourão vai ter ali as regalias de ser um senador, Bolsonaro vai ter que ficar na prisão porque ele está ficando cada vez mais isolado. Coloca no comentário se você quer ver o Bolsonaro preso, coloca aí Bolsonaro na prisão e se inscreva no canal, porque todo esse movimento do Hamilton Mourão é mais um movimento de isolamento e de abandono. Porque o Bolsonaro ele está sendo constantemente abandonado por aliados e está ficando isolado. Desde o dia que Bolsonaro foi derrotado pelo Lula, ele está tendo abandonos e perda de capital político entre a elite econômica, tanto que, como vocês viram no vídeo hoje pela manhã, link aqui no card, ele teve que falar para os seus manifestantes
desbloquearem as rodovias, porque isso estava atrapalhando o agronegócio e também comerciantes, que são pilares de sustentação do próprio bolsonarismo. Então Bolsonaro perdeu o capital político com o capital financeiro, com o judiciário, com o Congresso e até mesmo com o seu vice, o Hamilton Mourão. Ninguém mais leva a sério o Bolsonaro. Nós temos ainda alguns bons meses até a posse do Lula em 1º de janeiro, porque nós estamos no começo de novembro ainda. Muita coisa vai acontecer embaixo dessa ponte. E esse abandono do Mourão é mais um sintoma de tudo isso. As demissões da Jovem Pan, por que a Jovem Pan demitiu lá o pessoal? Porque eles estavam provocando problemas jurídicos. E o Tutinha, que é o dono da Jovem Pan, não quer mais problemas de pessoas defendendo o Bolsonaro, causando problemas jurídicos e multas para a emissora, obviamente. E até mesmo os líderes religiosos já iniciaram seu processo de abandono. Bolsonaro está isolado. Não vai ter ninguém politicamente ou na mídia para defendê-lo quando os processos começarem a rolar contra ele. E o dinheiro do PL pode ser muito, mas não vai ser suficiente para tirar o Bolsonaro da prisão. E ele nem vai ter a reza, porque o Silas Malafaia já falou que o resultado do Lula foi correto, que o Lula venceu a disputa contra o Bolsonaro e pediu orações para o Lula, inclusive falando para desbloquearem as rodovias. Uma traição por parte do Silas Malafaia, claro, porque mostrou que estava com o Bolsonaro por conta do cargo que o Bolsonaro estava ocupando. E o Edir Macedo, que é o bispo da Igreja Universal, o dono da Record, até agora começou a falar também de perdoar o Lula. É isso aí, pessoal. Não vou dizer que é rei morto, rei posto, porque o Bolsonaro eles só estavam com ele pelos interesses mesmo. E cada vez mais Bolsonaro fica isolado e enfraquecido. E a prisão começa a chegar perto dele. Porém, todo o discurso do Mourão teve aí uma trapaceada matemática. Porque ele falou o seguinte: não, nós topamos disputar o jogo com quem não deveria ter disputado. Nós deveríamos ter manifestado lá atrás e não agora. Que história é essa de não deveríamos ter disputado um jogo com quem não deveria estar disputando? Isso não faz o mínimo sentido. Porque Lula pôde disputar em 2022 porque os processos dele foram anulados. Em 2018, Mourão e Bolsonaro só venceram aquela disputa porque o Lula não disputou. E Lula não disputou por conta de uma ilegalidade do Sérgio Moro, que se mostrou em 2022 um juiz completamente parcial. Sérgio Moro atuou justamente para prejudicar o Lula, tirando da disputa. Esse foi o objetivo do Sérgio Moro. E ficou muito claro isso tudo. Então o Mourão não tem que ficar discutindo quem deveria ou não disputar pleito, porque isso não cabe a ele. E outra, falar que o Lula não teve maioria dos votos, isso é uma outra mentira por parte do Mourão, porque ele falou o seguinte: não, o Lula não teve a maior quantidade de votos por parte da população brasileira, ele não conquistou a maioria. Só que isso é uma trapaça matemática, porque o Fernando Henrique Cardoso em 94, em 98, o Lula em 2002, em 2006, Dilma em 2010, 2014 e o próprio Bolsonaro em 2018 não conseguiram a maioria dos votos. Porque quando você pega e soma brancos e nulos com os votos do adversário e também com as abstenções, você vai ter que aquele que foi vitorioso não conseguiu a maioria dos votos. Claro, porque para vencer você precisa dos votos válidos mais um. Então essa história que o Mourão está fazendo é uma trapaça matemática, mas ele faz para se mostrar como sendo uma oposição ao Lula porque ele está disputando o espólio bolsonarista. Óbvio, claro, Bolsonaro não tem muitas pretensões de disputar 2026. Só que isso ele pode ser forçado a não disputar, porque caso haja alguma condenação contra ele, é possível que ele fique impedido por 8 anos de disputar qualquer tipo de cargo. Então toda essa massa de 49% da população brasileira vai ficar sem uma cabeça. E todo mundo vai querer uma pontinha disso. E o Mourão, obviamente, está querendo essa pontinha do bolsonarismo para ele. Talvez para disputar a prefeitura de Porto Alegre ou um governo do Rio Grande do Sul em 2026, a gente não sabe. Mas o que está ficando claro é que a disputa pelo espólio de Bolsonaro agora tem mais um pretendente. A família Bolsonaro desponta como os principais herdeiros, mas tem Romeu Zema, Tarcísio e agora o Mourão fazendo trapaça matemática. Tudo bem que o gado não entende muito de matemática, né? Mas fica feio.